Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aí com você na tua casa, aonde quer que você esteja nesse momento. Estamos aqui dando sequência à nossa segunda parte do nosso estudo, a verdade sobre a morte. No estudo anterior, nós vimos a respeito da ideologia da alma, o que é uma alma e como ela foi formada. Hoje nós iremos falar nessa segunda parte a respeito, querido e amigo irmão, sobre a ideologia da imortalidade. Algumas pessoas vão dizer que a alma ela não vai morrer, que a alma ela é imortal. Será que realmente essa tese é verdadeira? Afinal, quem foi o autor, o criador deste conceito que a alma jamais morrerá? Portanto, neste estudo, nessa segunda parte, nós vamos ver isso sobre este conceito relacionado também à alma. Queridos e amados irmãos, só recapitulando no estudo anterior, quando nós falamos sobre a morte, temos que entender a origem da vida. E na origem da vida, Deus ali constituiu a alma, usando ali dois elementos, que foi o pó da terra e o espírito de vida, para se tornar uma alma ou um ser vivente. Portanto, descartamos a hipótese de que o homem tem, de que o homem possui. O homem não tem, e sim ele é uma alma. Nós somos uma alma, porque nós temos esses dois componentes que Deus usou lá no início da criação. E vimos também que na morte ocorre a separação desses dois elementos. Como vimos, o corpo ele volta para a sepultura, ao seu estado de origem, e o espírito ele voltará para Deus. E usamos também a referência sobre a morte de Cristo, que quando Cristo vai morrer na cruz, ele não vai render a alma, e sim o espírito, no qual o seu espírito voltou para Deus e Cristo foi sepultado. Bom, só para você ter a ideia, meu amigo, de que a alma ela perece, e nós vemos e nós aqui analisamos os textos e deixam claro sobre essa questão de que a alma ela perece, a alma ela morre, segundo Eclesiastes 12 e versículo 7, que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Só para confirmar essa tese para você, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo de número 4. Olha o que vai dizer aqui. Ezequiel capítulo 18 e o versículo de número 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Olha que interessante, meu amigo, esse texto no qual nós escolhemos para estar falando. Deus está dizendo que a alma vai morrer, que a alma ela perece. Lembrando que a alma é o ser humano. A alma do Pai, a alma do Filho é relacionado aos seres humanos, que eles um dia provarão a morte, e que na morte acontece o desligamento do corpo com o espírito de vida. Portanto, Deus está dizendo que a alma ela vai morrer, a alma ela perece. Mas quem foi o autor, meu amigo, dessa ideologia? E essa ideologia se infiltrou dentro da igreja de que a alma não morre. Eu já vi pessoas dizer que Deus ele quer sua alma e que essa alma não vai morrer.
Deus vai levar essa alma para um lugarzinho. Alguns vão dizer que é o seio de Abraão. E nós vimos aqui que o seio de Abraão não existe. Porque é uma parábola que Cristo contou. É uma linguagem ilustrativa que vai representar as consequências eternas. Ou seja, é tanta heresia, meu amigo, em nosso meio, que as pessoas acreditam. Daqui a um tempo vai levantar uma pessoa nos Estados Unidos ou no Brasil, vai falar que é Jesus, as pessoas vão acreditar. Vai levantar falsos cristos, falsos mestres, e as pessoas vão dar credibilidade a eles. Ou seja, os seres humanos estão desinformados. Sabe por quê? Por não conhecerem as Escrituras Sagradas. Deus está dizendo, a alma, ela passará pela morte. Ela vai morrer. E quem criou essa ideologia, afinal? Quem foi o autor deste conceito que, pouco a pouco, se estabeleceu nas igrejas? Para isso, a Bíblia vai ter a resposta para essa questão. Vamos lá para o livro de Gênesis, meu amigo. Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 2. Olha só o que vai dizer aqui, Gênesis capítulo 3 e o verso 2. E disse a mulher à serpente. Aqui nós temos um diálogo entre a mulher e a serpente. E através disso ocorreu a entrada do pecado no mundo, que nós todos sabemos. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Preste bem atenção nessa leitura. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Quem disse? Foi Deus. Olha o que Deus vai dizer para eles. Não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, Deus aqui deu uma ordem para os nossos pais. Eles poderiam comer de todos os frutos, mas o fruto que estava no meio do jardim, este de modo nenhum eles poderiam comer, porque se eles comer, eles iriam morrer. Deus estava dizendo, não coma, que vocês vão morrer. Olha para o versículo 4. Então a serpente disse à mulher. Quem disse? No versículo 3, Deus disse, não comas que você vai morrer. Olha o que a serpente disse para a mulher no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Você percebeu aqui a diferença? Que há uma contrafação àquilo que Deus disse para os nossos pais. Deus, ele falou, vocês podem comer de todos, mas daquilo não coma, porque você vai morrer. E a serpente, que era um mal disfarçado, o que aconteceu? Ela enganou a mulher. Ela estava sendo manipulada por Satanás. E ela disse para a mulher, certamente não morrereis. Ou seja, meu amigo, aqui não passa uma ideia de imortalidade, que se eles comessem, eles não iriam morrer, ou seja, nada aconteceria. Esta era a ideia que Satanás queria passar para o homem, que se eles comessem, eles não iriam ser atingidos por nada, eles iriam continuar os mesmos, eles não iriam morrer, eles iriam ser imortais. Veja só o texto mais a seguir, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Nós sabemos que Deus é imortal.
Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus, ele é revestido da imortalidade. O que o inimigo tentou fazer aqui? Tentou passar essa ideologia da imortalidade e tentou aplicar nos nossos pais. No caso, em Adão e Eva. Pode comer, que você não vai morrer. Certamente não morrereis. Ou seja, aqui, meu amigo, está a ideologia de que a alma não morre, de que o ser humano não vai morrer. Ou seja, é o próprio inimigo que criou este conceito, usando ali a serpente, que foi uma ferramenta que ele usou para entrar em contrafação àquilo que Deus diz. Eu pergunto para você, amigo, em quem que você vai acreditar? Naquilo que Deus diz ou naquilo que a serpente diz? Qual é a voz que você está ouvindo hoje? Deus falou para eles, não coma, que vocês vão morrer. Agora a serpente disse, coma, que vocês não vão morrer. Aqui há uma contrafação. Em quem você vai dar ouvidos? Aquilo que a Bíblia diz? Ou aquilo que os outros dizem por aí? Você vai dar ouvido à voz de Deus ou à voz da serpente? É isso que tem que ser analisado. É isso que você, amigo, tem que se policiar. A dar mais credibilidade na voz de Deus, naquilo que Deus diz por intermédio da sua palavra. Agora, meu amigo, o que acontece com a pessoa quando ela atinge a morte? Nós vimos aqui quem criou o conceito da imortalidade da alma foi o próprio Satanás. E este conceito se infiltrou na igreja, foi crescendo, se tornou um conceito criado pelos pais do Espiritismo e se infiltrou dentro da igreja. E algumas pessoas estão compactuando com esses tipos de ensinamentos. E nós vimos que a alma, ela perece, a alma, ela vai morrer. Portanto, o próprio Deus disse. E repare que quando o homem e a mulher comeu o fruto, o que aconteceu? A morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque todos pecaram, e com isso veio a morte, e a morte passou a todos eles. Ou seja, quem é que estava com a razão? Deus ou a serpente? É claro que é Deus. Deus alertou o ser humano, Deus alertou aquelas almas, mas eles deram ouvido naquilo que a serpente diz. E por isso a morte passou a todos nós. Mas o que acontece, meu amigo, com a pessoa quando ela morre? Então vamos ver. Pega a sua Bíblia lá, meu, em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5. Aqui tem um texto interessante para nós estarmos comentando aqui. Olha só o que vai dizer Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm alguma recompensa, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Ou seja, quem morre, meu amigo, a memória fica apagada. Lembrando que a pessoa, quando morre, o corpo volta para a sepultura. Não vai para o céu, também não vai para o inferno, vai para a sepultura. O espírito volta para Deus. E no decorrer desse período, a pessoa fica no estado de inconsciência. E geralmente, se você prestar atenção, a Bíblia vai comparar a morte a um sono profundo. Eu te pergunto, quando você vai dormir, você faz as suas necessidades cotidianas dormindo? Tem como você lavar o seu carro dormindo? Tem como a senhora
lavar a louça, ou limpar uma casa, ou lavar uma roupa dormindo? É claro que não. Quando você dorme, você fica no estado de inconsciência. Enquanto você dorme, o relógio está andando, o planeta está girando. Ou seja, meu amigo, você não faz a mínima ideia do que está acontecendo ao teu derredor. Enquanto você está dormindo, a história circular está em andamento. Você, quando dorme, não tem a mínima ideia do que está acontecendo lá fora, porque você fica no estado de inconsciência. Somente quando você acorda, abre o olho e respira esse ar que Deus te deu, que você volta a si. A morte é exatamente isso. É um estado de inconsciência. Ou seja, é um sono profundo. Mas esse sono, um dia Deus irá despertar. Se você for prestar atenção, várias vezes nós encontramos esses termos na Bíblia. Por exemplo, lá em João capítulo 11, Lázaro estava enfermo e ele morreu. O que Cristo disse? Nosso amigo Lázaro dorme. Jesus, ele entrou na casa de Jairo, a menina estava ali já morta. O que ele falou? A menina não está morta, mas dorme e eu vou despertá-la. Paulo, também nas suas epístolas paulinas, ele vai mencionar e usar o termo acerca daqueles que dormem no Senhor. E geralmente, meu amigo, nós encontramos esses termos na Bíblia. A morte sendo comparada a um sono profundo. A morte é um estado de inconsciência, onde a pessoa não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E repare, meu amigo, algumas pessoas acreditam que quem morre vai aparecer para alguém. Outras também acreditam na hipótese de uma reencarnação. Eu já vi pessoas falar, aquele é a reencarnação de algum rei, é a reencarnação de um apóstolo, é a reencarnação de um filósofo. Encontramos essas teorias, mas eu vou ler aqui um texto que vai derrubar essa ideologia sobre a ideia de uma reencarnação ou de alguém que vai aparecer para outro. Olha o que vai dizer aqui o versículo 6 do capítulo 9 de Eclesiastes. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século e nem em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, meu amigo, quem morre pereceu tudo. Pereceu o amor, pereceu a inveja, pereceu o ódio, pereceu tudo. Ou seja, há um desligamento total deste mundo. Ou seja, aqui cai por terra todo tipo de reencarnação. Porque quem morre não volta, não aparece, não se reencarna, porque a memória foi entregue ao esquecimento e eles não têm parte alguma neste século, porque ocorreu o desligamento do corpo e do fôlego de vida. O corpo vai para a sepultura e o fôlego de vida volta para Deus e a pessoa fica ali no estado de inconsciência. Você está entendendo o que é a morte? A morte é comparada a um sono profundo. Eu já vi pessoas falar que quando morreu alguém, este já apareceu. Um familiar, um amigo, pois saiba, meu amigo, saiba de uma coisa. Aquela pessoa não é o teu parente. Aquele que apareceu para você não é o teu amigo, aquele é o próprio Satanás, no intuito de te causar sofrimento, no intuito de te molestar, no intuito ali de te destruir, causando assim dores e dores para você. Porque quem é o pai da mentira?
Quem é o enganador? Quem é aquele que anda em contradição à palavra de Deus? É o próprio inimigo. E é claro, ele, para distorcer este versículo, ele vai criar essas literaturas. Ele vai criar a teoria de reencarnação e vai criar também o aparecimento de pessoas, no qual pessoas vão se comunicar com os mortos. Isso não existe, porque os mortos nada sabem. A sua memória foi entregue ao esquecimento e eles se desligaram deste mundo. Eles vão para a sepultura. Mas um dia, meu amigo, esses que vão para a sepultura, que estão dormindo no sono da morte, um dia eles serão despertados. E para confirmar isso que eu estou dizendo para você, vamos lá para o Evangelho que escreveu João, capítulo 5 e o versículo 28. Olha o que vai dizer aqui. Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição do juízo. Aqui nós temos uma referência àqueles que dormem, aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que estão no pó da terra. E qual a esperança aqui, amigo? A esperança é uma ressurreição. Ou seja, a esperança para aquele que morre em Cristo, a esperança deste é um dia Deus o despertar no dia da sua vinda. Porque aqueles que morreram em Cristo, que estão no pó da terra, que estão dormindo no Senhor, na volta de Cristo, essa pessoa irá ressuscitar. Agora, aquele que morreu perdido, que morreu ímpio, também irá ressuscitar, mas vão ressuscitar para a sua própria condenação. Vão ressuscitar para serem condenados. Portanto, meu amigo, hoje muitas pessoas dormem no Senhor. Muitas pessoas estão nos túmulos, estão nos sepulcros, aguardando o toque da última trombeta, aguardando a volta de Cristo. Se andou com Cristo, é óbvio que vai ressuscitar neste dia, indo de encontro com Cristo nos ares. Agora, se fez o mal, se andou no caminho da perversidade, este só vai ressuscitar 1000 anos após a volta de Cristo, mas ressuscitarão para serem condenados. Portanto, amigo, ainda há uma esperança para aqueles que morreram em Cristo. Geralmente as pessoas choram por pessoas que partiram. Geralmente choramos por pessoas, por familiares, por amigos que deixaram este mundo e que hoje estão no pó da terra. Lembrando que ninguém foi para o céu, ninguém foi para o inferno, ninguém foi julgado ainda, ninguém foi julgado. Ninguém está no purgatório porque não existe. Ninguém também está no seio de Abraão porque também não existe, porque é uma parábola, é uma comparação que Cristo ilustrou a respeito de consequências eternas. Hoje, meu amigo, quem morre vai para a sepultura, vai para o pó da terra, aguardando uma ressurreição. Ou a ressurreição para a vida eterna, que acontecerá na volta de Cristo, ou a ressurreição para a condenação eterna, que acontecerá depois dos 1000 anos. E baseado nesse estudo, meu amigo, eu quero fazer uma pequena pergunta para você. De que lado você vai ficar nesse dia? Será que nós estamos nos preparando para irmos com o Senhor? Se você morrer hoje, para onde você vai? É óbvio que você vai para a sepultura, mas será que você vai ressuscitar na volta de Cristo? Será que você está se preparando para dormir no Senhor e assim quando chegar o grande dia,
o Senhor Ele possa te despertar. E digo mais ainda, meu amigo, em quem nós vamos acreditar? Será que vamos ficar com a teoria da serpente ou com a teoria de Deus? Hoje, meu amigo, as pessoas estão dando ouvidos para a voz da serpente. Algumas pessoas estão compactuando com aquilo que a serpente disse lá no Éden. E acredita que a alma não vai morrer. E que essa pessoa ainda vai ter uma oportunidade. Mas nós sabemos que isso não existe. Nós sabemos que quem morre, o corpo vai para a sepultura, o espírito volta para Deus. E este corpo que vai para a sepultura aguarda o momento de uma ressurreição. Ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Somente isso. Não haverá, meu amigo, oportunidade. Sabe o que acontece aqui? Eu vou te revelar algo. Eu vou te revelar algo aqui. E gostaria que você marcasse na sua Bíblia ou no seu caderno. Sabe o que acontece, meu amigo? A ideologia da alma é uma grande arapuca. Preste bem atenção, você aí, que está me assistindo agora através desse vídeo. A ideologia da alma é uma grande arapuca. Sabe por quê? Para levar muitas pessoas à perdição. Porque as pessoas estão crendo em algo que não é bíblico. As pessoas estão crendo em algo que está em contrafação à palavra de Deus. Nós sabemos que a alma, ela morre. Nós sabemos que a alma é uma pessoa. Nós sabemos que quem morre vai para a sepultura, não vai para lugar nenhum. Vai para este lugar aguardando o toque da última trombeta. É isso, amigo. Agora as pessoas estão crendo em novas oportunidades. Eu vou fazer o que vou fazer, eu vou morrer, a minha alma vai ficar vagando pelo mundo, e essa alma um dia vai ter uma chance, vai encontrar com Deus, e ali Deus vai me dar uma nova oportunidade. Lembre-se disso. A ideologia da alma é uma arapuca que o inimigo está armando para levar muitas pessoas ao erro e principalmente para levar muitos a serem destruídos, a serem fulminados pela ira de Deus. E nós sabemos, lá em Apocalipse 20, versículo 15. É por isso, meu amigo, que eu faço um apelo para você. Se apegue com a palavra de Deus. Dê ouvidos à voz de Deus. Para de dar ouvido à voz da serpente. Para de dar ouvido, meu amigo, a certos tipos de ensinamentos. Acredite mais na Bíblia. Valorize aquilo que Deus está te dando. Hoje Deus está te dando uma nova chance de mudar, de você aceitar a Cristo, de você recebê-lo como único Deus, como único Senhor e Salvador. Deus está te dando oportunidades todos os dias, só de você acordar e respirar este fôlego que nem é seu, que é de Deus. Já é uma nova oportunidade que Deus está te dando. Mas hoje as pessoas querem ficar com a teoria da serpente. Não, a alma é uma entidade do corpo, a alma não vai morrer. Nós estamos no céu, vamos para o seio de Abraão e vamos ter novas oportunidades. Percebe quanto, meu amigo, quanta ideologia antagônica há? As pessoas se afastando da verdade, se afastando dos ensinos de Jesus. E principalmente estão se esquecendo de viver a Bíblia. E principalmente estão se esquecendo de estudá-la. Algo que não acontece hoje. Igual como eu disse, muitos investem em outras coisas, mas o estudo da Bíblia é raro acontecer. É por isso que o povo de Deus perece. É por isso que as pessoas estão perecendo por não conhecer as verdades.
prefere dar valor a culturas espíritas, a culturas criadas lá na Idade Média, pelo catolicismo, pelo budismo, mas esquece de viver a autêntica palavra de Deus. Eu não prego aqui religião. O meu compromisso aqui não é religião, não é a placa de igreja. O meu compromisso aqui, meu amigo, é levar você à pura e santa verdade. É por isso que esse programa chama Em Busca da Verdade. E nós estamos aprendendo a verdade sobre a morte. O que acontece com a pessoa quando morre e para onde ela vai. E nós vimos aqui, quem morre vai para a sepultura, aguardando uma ressurreição, ou para ser condenado, ou para ser salvo. Nós vemos aqui que a alma não é uma entidade do corpo, e sim uma pessoa que Deus formou usando dois componentes, o fôlego de vida e o pó da terra. E vimos que essa alma ela morre. Você está entendendo, amigo? As verdades bíblicas que nós aprendemos aqui neste estudo, eu digo para você, cidadão, se afirme nessa palavra. A você que está ouvindo agora, me assistindo, você pastor, você obreiro, você que é um padre, você que é um diácono, compartilhe esse estudo. O que você aprendeu aqui, ensina para alguém que está ali desapercebido. Os versículos que eu citei no decorrer deste estudo, anote e mostre para as pessoas. Poxa, eu aprendi sobre isso e quero compartilhar com você. Olha o que a Bíblia diz. Faça uma comparação. Compare o que a Bíblia diz e analise o que as tradições e culturas dizem. E você vai ver a grande diferença. E você vai descobrir que muitos estão acreditando na teoria da serpente e desvalorizando aquilo que Deus disse para o homem no princípio. É o que acontece hoje. A voz de Deus está escassa, enquanto a voz da serpente está triunfando e falando mais alto em muitas igrejas. E algumas igrejas estão compactuando com os mesmos ensinamentos que a serpente propôs lá para a mulher no jardim do Éden. É por isso, amigo, se apegue com a palavra de Deus. Não deixe vos enganar. Leia a Bíblia. A Bíblia jamais se engana e ela jamais errará. Não acredite em certos tipos de ensinos, em certos tipos de cultura. Se apegue com a palavra de Deus. A você, meu amigo, que está se preparando para o maior evento de todos os tempos, continua firme, continua nesse propósito, porque você não sabe, e nem eu sei também, o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso ir à sepultura, dormir o sono da morte. E assim, amigo, eu tenho que saber se eu vou despertar na volta de Cristo ou se eu vou despertar no dia do juízo final para eu ser condenado. Mas eu creio, meu amigo, que muitas pessoas através desse ensino vão voltar para a verdade, vão se apegar à palavra de Deus e vão se preparar para o grande dia do Todo-Poderoso. Eu quero orar por você agora, meu amigo, que está afastado dos caminhos de Deus. Você que deseja dar um passo muito importante. Eu quero orar por você agora. Receba Cristo como teu Deus, como teu único e suficiente Salvador. Deus, meu amigo, tem uma palavra de esperança para você. Deus quer que você faça parte do grande rebanho celestial. Deus quer, meu amigo, que você, na volta de Cristo, seja um desses salvos. Ou seja, aquele que está nos sepulcros, ou aquele que está em vida. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza, Cristo voltará. E para isso nós temos que estar preparados para esse dia. Ou seja, no dia da nossa morte, ou seja, no dia da vida de Cristo. Temos que se preparar a cada dia mais. Eu quero orar agora com você.
Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, eu te glorifico uma vez mais por este estudo, por nós estarmos falando a respeito dessa doutrina, Senhor. Eu espero que através deste ensinamento as pessoas, meu Deus, venham ter a consciência, as pessoas venham a voltar à tua palavra e possa dar credibilidade naquilo que o Senhor propõe, meu Deus, através das suas santas escrituras. Abençoa este amigo, Senhor Jesus, este pastor, este obreiro, este católico, este espírita, enfim, não importa o credo religioso, mas abençoa e que essa pessoa, meu Deus, venha tomar a melhor decisão de suas vidas, ou seja, Senhor, em te seguir como único e suficiente Salvador. Meu Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço você por ter estado conosco durante esses 2 ensinamentos a respeito sobre a morte. Se encha de conhecimento, meu amigo. Se encha do poder de Deus, analisando e compreendendo a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro com o programa Em Busca da Verdade. E lembre-se, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.